Olá, eu sou o Kaká e estamos aqui no Hard Rock Café e de Curitiba, especialmente aqui no Angel Summit 2026. E a gente está aqui para bater papo com o Marcelo Scandian, que é nada mais, nada menos que co-founder aí da Unicórnio Curitibana, que a gente tem muito orgulho de falar, Marcelo. A gente tem orgulho de ter um unicórnio aqui e tem orgulho aqui de estar recebendo você aqui nesse evento. Obrigado por estar aqui para falar com a gente. E, Marcelo, eu queria trocar uma ideia com você aqui hoje sobre as dores de construir um unicórnio, porque a gente quer pegar todas as suas ideias aqui, entendeu? E reproduzir unicórnios aqui em Curitiba. Não deixa o Marcelo ali escutar, mas é... Mas a ideia é a gente falar aqui, ter um bate-papo, Marcelo, sobre as dores de crescimento, né? E eu queria primeiro passar a bola para você falar hoje, explicar hoje você está em que posição na Madeira, como que você está lá estruturado. Então se apresenta um pouco aí para a galera, mas a ideia é a gente falar sobre isso. Legal, obrigado, Carlos, aqui pelo convite aqui, parabéns aqui pelo evento, super bacana aí, ansioso aí para apresentar logo mais. E eu sou hoje o CSO da empresa, então eu cuido basicamente de ajudar a organizar as estratégias e oportunidades, desafios, coisas que estão na sinergia, coisas que não fazem mais sentido, etc. e tal, para definir esse caminho. E estou interinamente também como CFO da empresa. Eu já fui CFO por 10, 11 anos, né? Depois eu fiz um job rotation, passei para a área de cliente, tecnologia, excelência operacional. Então, já passei por bastante áreas de back para ajudar a empresa a se estruturar, né? Chega um momento que você tem que ter a cabeça da inovação, mas você também tem que ter aquela cabeça ali de estruturar a empresa grande, etc., para tudo que você construa não caia depois, né? Não desmorone. Sim, é legal que você passou por financeiro para controlar a grana desse crescimento, porque é fácil gastar quando a gente está crescendo, né? É fácil botar dinheiro no Google Ads para fazer crescer o e-commerce, né? O difícil é ter o ROI, né, Marcelo? Exatamente. A gente tem que controlar alguns pratos, né? Então, desde as expectativas internas até as expectativas também dos investidores, e você pegar realmente o feedback de todo mundo, ponderar e continuar aí trabalhando. Mas tem uma questão realmente de gestão de caixa que é muito importante, e você acaba fazendo besteira quando você tem caixa, né? Exato. Bota dinheiro na frente, né? E imagino que foram muitas iniciativas para chegar ao unicórnio, né? Chegar a esses números impressionantes. Mas vamos começar numa pergunta aqui que eu trouxe para você, que eu tenho uma curiosidade. Então, em que momento o crescimento começou a sair do controle que exigiu alguma estrutura, né? Talvez você tenha ido para alguns lugares para arrumar isso, né? Mas em que momento que uma startup, né, que vira unicórnio tem que olhar para esses problemas, para essa estrutura de verdade, organizar a estrutura de verdade? E como é que você vê isso, inclusive, Marcelo? Eu acho que foi uma combinação, em alguns momentos, de recebimento de muito capital, com um momento de mercado favorável, com algumas eventos a favor que a gente pegou. Então, por exemplo, na época da pandemia foi um caso bem emblemático para a gente, porque a gente tem, né, na nossa plataforma conectado com vários fornecedores, então a gente tem um estoque de vários fornecedores dentro da nossa plataforma, no modelo dropshipping. E quando explodiu, né, a venda de bens duráveis, etc., as pessoas não podiam viajar, não podiam fazer nada, então elas começaram a consumir, começaram a ficar dentro de casa, elas precisavam reformar as casas. Né, de repente, a esposa virou arquiteta, todo mundo passou um pouco por isso. E a gente começou a remodelar e primeiro que só dava para comprar pela internet, não dava para comprar na loja física. E segundo, a questão do ramo que a gente estava, né, de produtos para casa, etc., que pegou em cheio. Então, a gente teve esse duplo pulo, né, dado pela pandemia. A gente, em coisa de 2, 3 semanas, cresceu 200% o faturamento. Uau! E eu acho que no começo ainda não teve um grande impacto, mas depois que eu acho que todo o ecossistema começou a crescer nessa parte de compra pela internet, etc., houve um desafio muito grande de estrutura brasileira, de logística, etc. Chegava em Black Friday, não tinha carro para entregar. Ainda mais móveis, né, cara? Móvel Nosso produto pesa em média 100 quilos, né? Então não é uma coisa que você pode passar pela grade do portão ali, né? Então tem que estar com o cliente em casa, etc. e tal. Tem algumas particularidades.
A gente contratou, e eu acho que esse foi um dos aprendizados, a gente contratou muita gente que contratou muita gente. E aí o risco realmente de você começar a perder um pouco da cultura, né, da empresa, porque você traz uma pessoa que ainda não entrou na cultura, não entende ainda os valores, de como as coisas funcionam, e essa pessoa contratando mais gente. Então a gente saiu rapidamente, eu lembro na época de 800, 900 colaboradores para uns 2.500, né? Então teve bastante coisa ali que a gente acabou perdendo a mão, e aí entrada de mais investimentos, e pelas taxas de investimentos você tem que entregar mais coisas, porque né, o pessoal às vezes pergunta, como é que faz para captar? Eu falei, vocês têm que pensar como é que você faz para entregar aquilo que você prometeu para o investidor, né? Que ele te deu dinheiro. Essa é a parte realmente difícil de, né, superar expectativas. Eu acho que foi uma das coisas que a gente sempre tomou cuidado, né, de trazer bons investidores, investidores que pensam a longo prazo, e sempre conseguir entregar, né, dentro do nosso possível ali tudo que a gente promete, né? Então teve uma questão muito dessa gestão de expectativa, de vamos crescer, né, a empresa crescendo 200%, aí entra mais investimento, tem mais caixa na empresa, se fala de M&A, de comprar concorrência, e aí você toma aquele cuidado de ter um choque cultural. Acho que esse foi um momento que a gente perdeu um pouco a mão. E aí depois a gente parou, sentou, se organizou e começou a fazer o básico bem feito. Falou, não, gente, vamos parar só de abrir, vamos começar a também ter a acabativa, concluir as coisas, né? E aí que a gente começou a ver a necessidade de uma gestão, porque nada que você faz pessoalmente tem mais efeito, né? Porque você, imagina as milhares de decisões de tantas pessoas que são tomadas diariamente. Então, você mesmo procurar tomar todas as decisões, você vai virar gargalo, você não vai ajudar, não vai funil de influenciar. lentidão. Não vai, exato. Então, como é que você cria, né, processos para garantir que as pessoas vão inovar naquilo que está atendendo a estratégia da empresa e não inovar por inovar? Como que a gente mantém, né, indicadores de sucesso, de monitoria, todo esse cascateamento dos objetivos até chegar na ponta. Então, tudo isso foi um trabalho muito forte. Inclusive, a gente procurou a metodologia da Amazon. Boa. Né? Falou, cara, se funciona lá, né, para 1,5 milhão de colaboradores, vai funcionar para a gente. Com certeza. A gente lê alguns livros que acho muito interessante dos mecanismos deles. Contratamos os autores dos livros, que já foram braço direito, braço esquerdo lá do Jeff Bezos. E aí a gente ficou 1 ano implantando diversos mecanismos. Mecanismo de gestão, mecanismo de inovação, mecanismo de liderança, de contratação. Então, tudo isso ajudou muito a gente a colocar as coisas de pé e garantir que não cai, né? O próprio Bosley lá do iFood, ele usa muito o termo de ser ambidestro, né? De você ter os dois lados, né? Você não pode parar de inovar, né? Mas você também tem que ter a cabeça de empresa grande, etc. e tal, para você também manter a gestão e manter os controles, porque qualquer erro pode resultar em prejuízos muito grandes e problemas de execução na estratégia. Então, tudo isso pode causar grandes problemas, e é aí que você tem que começar a colocar mais gestão e controle nas coisas, né? E método, pelo que você falou, você foi buscar metodologia, né? Para não ter... Acho que a melhor forma de resolver qualquer problema é com método, né? E principalmente, a Amazon, né? A maior referência em negócios online do mundo, né? Então, acho que fica uma mensagem bem importante aqui já para startup, seja ela startup ou scale-up, seja o tamanho que for, né? Eu acho que buscar metodologias para até essa hora de contratar, essa hora de fazer as coisas, né, Marcelo? Perfeito. Eu acho que a gente sempre tem aquela questão de realmente não precisar criar tanta metodologia assim no começo para não engessar a empresa e trazer um custo muito grande. Isso aí, eu acho que é um momento ainda de ficar mais livre, mas se eu fosse escolher alguma metodologia de gestão e de colocar na empresa desde o começo, é a parte de pessoas, contratação de pessoas, que sua empresa é como sua casa, né? Você não coloca qualquer pessoa na sua casa. Exatamente. Então, é a questão de você ter um processo muito bem estruturado de contratação de pessoas. Então, tem um processo lá na Amazon chamado Bar Raiser, que é muito bacana. Você tem que ter
a sua cultura desmistificada ali nos princípios de liderança, e as pessoas entrevistam essas pessoas. Além do técnico, várias pessoas entrevistam para entender fit cultural, cada um com um pedaço da cultura da empresa. Ninguém fala com ninguém para não ter viés. O pessoal faz o relatório. Então, cada um faz um relatório. Tem metodologia de entrevista, tem metodologia do relatório. Depois é feito um painel. E é aí que todo mundo vai ler o relatório de todo mundo e tomar uma decisão. Se não está inclinado ou muito inclinado a contratar. Então, isso ajudou muito na assertividade, o turnover reduziu bastante os erros, realmente, porque não adianta, a gente tem aquele bias da urgência, da afinidade da pessoa. Então, nós estamos com a casa pegando fogo, a gente contrata correndo lá para resolver e depois, a longo prazo, isso custa bastante. Então, eu acho que tudo no final é feito com pessoas, né? Então, tudo começa com as pessoas. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Sim, e muito legal. E olhando para trás, Marcelo, qual que foi, assim, se você lembra do maior ajuste, né, que fez realmente diferença, ou talvez não um ajuste, mas um erro que você aprendeu que esse erro fez um ajuste e isso foi um diferencial da Madeira. Eu lembro de um, mas talvez você lembre de mais. Eu lembro da logística, que foi foda que vocês fizeram na logística. Mas deve ter tido mais coisas. Tivemos erros de tentar escalar antes de acertar o modelo de negócio, né? Então, já fizemos isso 1 ou 2 vezes e realmente custa não só mais financeiro, tempo, distração, foco, tudo isso que pega. Mas eu acho que também eu vou trazer coisas que a gente não abriu mão e que foi super, super importante para que a gente conseguisse manter esse caminho ali que você traz, né? Até das dores. E que foi o nosso modelo de negócio, que é resiliente, que a gente chama de asset light, que a gente é leve em ativos. Então, toda essa conexão que a gente fez da compra casada, do fornecedor com o cliente, de poder comprar e vender, mas sem ter o estoque, e não abrir mão disso, né? Na nossa logística, a gente não tem caminhões próprios. Então, tudo isso ajudou muito a gente a conseguir escalar conforme o mercado cresce, se o mercado também para de crescer. Eu não tenho que mudar a estratégia porque eu não tenho estoque, eu não tenho nada que me prenda que eu possa acelerar e frear, né? Então, acho que esse foi um ponto interessante aqui também. Lógico que a execução conta muito, né, de como você vai fazer isso. Então, na logística, a gente queria ser asset light. Escalamos algumas coisas sem testar que traz tudo isso, né? Então, acho que é execução errada numa estratégia correta. Então, tomar cuidado também, não só na estratégia, mas na execução da estratégia. Você pode matar a estratégia dependendo da forma que você executa, ou quando você até subestima a cultura das pessoas, né? Então, na prática, aquilo está muito fácil, né? A gente sempre fala que a estratégia é muito boa até você tomar a primeira porrada na cara, né? Então, aí você acorda e repensa as coisas. Legal. Marcelo, quero agradecer imensamente essa troca rápida de palavra aqui com a gente aqui no Angel Summit 2026, né? E eu quero terminar com uma última pergunta para você, que é o que você deixa de recado para os empreendedores aí que estão querendo, olhando, tendo a ver, acho que na minha visão todo empreendedor que monta um negócio quer virar um unicórnio. Né? Porque se o cara não tiver esse objetivo, né? A missão é super importante. Exatamente, lógico, claro. né? E aí, como chegar nisso é o caminho, né? Mas o que você acha que o cara tem que olhar? Qual que é o principal ponto de vista? Olhando para sua trajetória atrás, o que você mudaria essa forma de pegar um negócio lá do zero, né? Que começou e levar esse negócio ao unicórnio? A $1 bilhão de faturamento, né? Para quem não sabe o que é unicórnio, acho difícil alguém não sabe. Eu acho que tem um modelo mais técnico que você pode falar, etc., de buscar um modelo montar um bom modelo de negócio, focar num bom produto, num bom modelo de negócio. Eu acho que é uma coisa mais técnica aqui. Eu acho que, falando um pouco mais do coração, se eu olhar um pouquinho para trás, 90% das preocupações que eu tive não se materializaram. Eu acho que a gente tem, principalmente o brasileiro, tem muito baixa confiança no começo.
de ser o brasileiro, aquela síndrome do vira-lata que a gente chama, etc. E a gente acha que pode ser tão bom ou melhor do que qualquer pessoa de qualquer país. E a gente tem muita capacidade. A gente sobrevive a um ambiente bem inóspito aqui, que eu acho que já cria essa casca e essa cultura de poder inovar, de ter criatividade. Então, eu acho que é ter mais confiança, lógico, paixão e necessidade, né? Você tem que ter a necessidade, mas também tem que ter a paixão. E não pode esperar que as coisas vão se resolver sozinho. E sim, tem que, nos problemas reais, você tem que gastar muito tempo com aquilo, pensando, refletindo. A gente fala que dor mais reflexão é igual progresso, né? Então, realmente, a gente tem a dor e refletir sobre aquilo, mas não ter mais confiança no começo, né? Principalmente de acreditar. Se você acreditar que realmente você vai conseguir, é como você tirasse parte do seu dia para ficar se enchendo de dúvidas. Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Quando vai dar certo? A gente tinha acabado de sair da empresa do meu pai, que tinha entrado em recuperação judicial. Estava assim, numa situação super, super difícil. E eu tinha muita necessidade que a empresa desse certo. Então não tinha mais aquele negócio de será que vai dar certo? Ele tem que dar certo. Quando vai que dar certo? Quando você tira essa questão, eu acho que você tira o plano B, né? Tem muita gente que se cerca muito de plano B e aí em algum momento vai entrar uma dificuldade e vai desistir. Então, cancela o plano B, entra de cabeça e vai para cima. É o que eu ia falar, porque não ter a coragem muita gente tem, mas saber encarar essa realidade do que vem pela frente também é muito importante. Tem muitos momentos difíceis que você vai passar o tempo inteiro e assim, não pode ficar passando pela sua cabeça, né? De desistência. Você volta ruim num dia, acorda zero no outro, volta para o trabalho, volta para o batente e começa, né, a focar no problema, né? Focar no desafio até que aquilo se resolva. É isso aí, empreendedores e investidores. Essa aqui é uma jornada e são orientações de $1 bilhão. A gente pode falar aqui, né? De quem conhece o mercado, sabe o quão é importante. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo. E seguimos aqui no Hard Rock Café Curitiba com o Angel Summit 2026, com o oferecimento da Start Growth e da Curitiba Angels, apoiando aqui a realização desse evento. E, Marcelo, até a próxima, então. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite novamente. Até mais. Valeu, Marcelo.